Olá, então, muito bom dia, graça e paz a todos. É muito bom estarmos aqui. Estamos hoje quarta-feira, o tempo já se sente um pouco mais frio, né? Agora estamos com 7 graus e é assim, estamos vivendo o tempo aí do outono, quase chegando no tempo do inverno. Muito bom dia a todos e que Deus possa conceder um dia abençoado, é a nossa oração. Hoje eu gostava de partilhar um pouco com cada um de vocês o amor de Deus pelas pessoas, o amor de Deus pelas multidões e o amor de Deus por pessoas que estão desamparadas, né? Que estão perdidas, estão sem orientação. E por que é que eu digo isto? Exatamente porque sem Jesus nós vivemos desorientados, não temos um norte, não sabemos para onde caminhar. Ouvimos muita coisa, temos relatos de muita coisa, há muitos sons e isso pode nos confundir. Jesus, certa vez, enquanto estava caminhando, ele passava por cidades, passava por povoados, pregava nas sinagogas, e em certo momento, ao relato de que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão por elas. Está relatado no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 36. Diz que ao ver essas multidões, ele teve compaixão por elas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. É esta a expressão que percorre os evangelhos, como ovelha sem pastor, que nos chama a atenção, que é exatamente assim que as pessoas vivem. Elas vivem perdidas. E é muito próprio esse relato de ovelhas sem pastor, porque ovelhas sem pastor, elas ficam desorientadas, elas ficam vulneráveis. As ovelhas no campo, quando não há um bom pastor ali, não há algum pastor, uma pessoa a cuidar delas, elas ficam vulneráveis, são presas fáceis de animais que estão sempre a rodeá-las, por serem animais indefesos. E Jesus faz essa comparação, dizendo que aquela multidão estava aflita e desamparada, ou seja, elas necessitavam de uma liderança que elas não tinham. E aqui Jesus está a falar de liderança espiritual, de uma liderança verdadeira. O que nós vemos muito hoje são falsos líderes, falsas igrejas, falsos pastores, que no primeiro momento abandonam as ovelhas diante dos seus perseguidores. Ou seja, o que Jesus está a dizer é que toda pessoa precisa, na questão espiritual, de um bom líder. O que Jesus está a dizer é que é necessário, como ovelha, reconhecer a figura do pastor. E isto nos traz alguns pontos importantes, e hoje eu vou sair aqui um pouco fora do nosso habitual devocional, para trazer um pouco de reflexão a respeito do papel da igreja local, né, da onde se reúnem as pessoas, quanto à figura, então, ali do seu pastor. E as ovelhas, elas precisam reconhecer que há uma liderança, é necessário uma liderança. É o pastor quem lidera as ovelhas. E ele a lidera exatamente para conduzi-las a uma verdade. E a verdade, ela não pode estar fora da palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu posso trazer de ensinamento fora da palavra. O bom pastor, ele traz tudo isso embasado na própria palavra, embasado
nas próprias orientações do Senhor. Então aqui ele está a nos ensinar, através dessa fala, que se elas estavam aflitas e desamparadas, ou seja, sem amparos, sem direção, é exatamente porque estava faltando liderança. Inclusive no versículo seguinte, Jesus vai dizer: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, ou seja, poucos bons pastores que estejam dispostos a conduzir as ovelhas por um caminho seguro. E uma outra coisa que a ovelha deve esperar, além da liderança, é que haja uma orientação. E essa orientação, então, novamente eu volto atrás e digo que ela tem que estar embasada na palavra. A palavra é a nossa bússola, é quem nos orienta, é quem nos leva por caminhos seguros. E a palavra diz que Jesus é o caminho. Então, para que possamos trafegar por caminhos seguros, temos que trafegar pela palavra, temos que trafegar, temos que caminhar, temos que andar em Jesus, temos que buscar em Jesus, que é, inclusive, o supremo pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, deu a vida pelas suas ovelhas. Mas também as ovelhas esperam, então, ali do pastor que haja uma proteção. E a proteção aqui é exatamente contra os falsos ensinos. Mas muitas vezes há uma, vamos dizer, uma rebeldia por parte das ovelhas quando elas não querem aprender e quando elas não querem que o pastor possa lhe dizer palavras que possa entristecê-los. Há um relato bíblico que diz que certa feita, quando Jesus ensinava e quando Jesus expunha o que as pessoas deviam fazer, o relato ali em João diz que muitos que estavam seguindo Jesus o abandonaram, dizendo: dura esta palavra, dura esta palavra. Às vezes nós podemos achar que a palavra de Deus é dura, mas ela é eficaz e ela nos dá a segurança. Às vezes a palavra pode nos parecer dura, mas ela nos alerta, ela nos abre os olhos, ela nos leva, a campos seguros. Ou seja, o papel do pastor é levar as suas ovelhas a momentos de refrigério, em verdes pastos, em águas tranquilas. E esses verdes pastos e águas tranquilas, ela está na palavra do Senhor. Então, essas ovelhas que estavam aflitas e desamparadas, é porque não havia pessoas que pudessem auxiliá-las, que pudesse orientá-las. E Jesus então teve compaixão por elas. E Deus continua a ter compaixão por essas ovelhas, porque Deus continua a levantar homens para pregar a palavra, continua a levantar pastores para conduzir as suas ovelhas, para que elas possam se sentir em paz, que elas possam se sentir protegidas, que elas possam se sentir orientadas. Ou seja, o bom pastor, e aqui na questão humana, ele é aquele que se preocupa primeiramente com as suas ovelhas. Charles Spurgeon tinha uma frase que eu gosto bastante, que fala sobre a relação entre o pastor e a ovelha, e ele cita a relação do pastor que cuida das ovelhas animais, né? E ele diz que o bom pastor, ele tem o cheiro das ovelhas, porque ele tem um contato muito próximo, ele carrega as ovelhas, ele ampara as ovelhas, ele socorre as ovelhas, a tal ponto que acaba pegando o próprio cheiro da ovelha. E é verdade, o pastor ele deve caminhar junto com as ovelhas, orientando, liderando e protegendo. E tudo isso ele deve fazer diante da palavra do Senhor. Hoje nós temos muita desinformação e muitas pessoas estão sem orientação, estão perdidas.
Elas ouvem uma coisa hoje, ouvem uma coisa amanhã, uma pessoa fala isso hoje, outro fala isso amanhã, alguém fala que é bom tomar café, outro fala que é ruim tomar café, um fala que é bom comer determinada coisa, outro fala que é ruim. As pessoas estão desorientadas com tantas informações. Mas na questão espiritual, elas podem buscar uma orientação segura a partir da palavra de Deus. Então, o que eu gostava de transmitir hoje para vocês é que se vocês têm sentido desamparo, vulnerabilidade, aflição, medo, incertezas, inseguranças, você deve buscar na palavra do Senhor a resposta para essas situações. E muitas vezes o pastor é quem pode orientá-lo nessa procura, nessa busca. Portanto, temos dito aqui algumas vezes que você deve buscar o convívio de uma igreja, mas sim buscar primeiramente uma igreja saudável, uma igreja que tenha o compromisso único de pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, sem emoções extremas. A própria palavra, ela emociona. Sem diversão dentro do culto, né? Sem muitas atividades que parece que relegam a palavra a segundo plano. Tenha atenção a isso, tenha cuidado com isso, e que Deus possa orientá-lo, Deus possa ajudá-lo, e que o bom pastor Jesus Cristo seja aquele que esteja orientando a sua vida através da sua palavra. Leia a Bíblia, tenha ela como o seu livro de cabeceira, o seu livro de bolso, o seu livro, né, do dia a dia. Leia a palavra do Senhor. Ele nos orienta, ela nos traz conforto. Ore ao Senhor, fale com o Senhor, busque o Senhor em todo o tempo. Ele é o bom pastor que pode orientá-lo. Que Deus abençoe. Eu sou o pastor Vitor, pastor aqui em Portugal, estou aqui na Igreja Batista em Pombal e também estou ali na Igreja Batista em Matos, tentando levar ali, nessas duas comunidades, a palavra de Deus, que é o conforto, que é o verdes pastos, que é as águas tranquilas. Deus abençoe, um dia maravilhoso. Se você puder nos ajudar, continue divulgando o nosso trabalho, né? Compartilhe nas suas redes sociais. Não esqueça de deixar aqui o seu gosto, também deixar aqui um comentário. Deus abençoe, um bom dia para você. Hoje temos culto, quarta-feira, temos culto aqui pelas 20 horas, culto de oração. Vamos clamar. Se você tem um pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários e vamos estar orando por você. Deus abençoe e, se Deus permitir, estaremos aqui novamente amanhã. Até lá.